Olá, queridos irmãos, nossos amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez para apresentarmos o programa que você já tem recebido semanalmente, crescendo na Igreja Cristã Maranata. É sempre um prazer recebê-los para acompanhar as experiências desse tema tão incrível, tão profundo. É um tema que diz respeito às nossas vidas, aos nossos filhos, que tiveram oportunidade de crescer na presença do Senhor, alcançando os benefícios, os resultados deste grande privilégio. Você sabe que cada semana nós abordamos um tema pertinente, um tema relevante dentro dessa trajetória do crescimento, do desenvolvimento dos nossos filhos. Hoje temos também um tema, mas antes quero apresentar os nossos queridos pastores, convidados. A paz do Senhor Jesus, pastor Wagner. Paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, pastor Giovanni. Paz do Senhor Márcio, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. Glória a Jesus. Os nossos companheiros vão nos auxiliar nesse tema de hoje, que já vou citar, mas pastor Wagner, pastor lá na igreja de Umuarama, responsável pela área lá de Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, Goierê, e nós estamos muito felizes com as igrejas lá em Umuarama, né, pastor Wagner? Que bom, Deus tem sido misericordioso conosco, né? Maravilha. De uma forma geral, com a obra toda. Maravilha, o pastor Wagner está participando hoje conosco e o pastor Giovanni já tem participado de alguns episódios também do Crescendo, na Igreja de São Maranata, inclusive do nosso outro programa Atributos de Deus, hein, pastor Giovanni? É isso, sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos, dividindo as experiências, aquilo Maravilha. que o Senhor tem nos ensinado. Né? Muito bem. Eu gostaria de citar um comentário de um companheiro nosso. Ele fez um comentário, é o nosso querido companheiro pastor Arilson Siqueira, ele que é militar, é um pastor que passou muitos anos em Campo Grande, estivemos com ele lá no Mato Grosso do Sul e agora está na igreja de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Então, o Arilson diz assim, que programa maravilhoso, que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos. Forte abraço da região de fronteira com o Paraguai. Pastor Arilson Siqueira, da Igreja Cristã Maranata de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Querido pastor Arilson e sua família, um grande abraço nosso a todos vocês aí da região, Ponta Porã também, e os irmãos de, claro, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Queridos, o nosso tema hoje é a ovelha perdida. A ovelha perdida. Gostaria, pastor Giovanni, por gentileza, que lesse para nós a parábola da ovelha perdida lá em Lucas 15, de 4 a 7. Amém. Assim nos fala a palavra do Senhor. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, louvado seja o nome do Senhor. Amém, ovelha perdida. Pastor Giovanni, você já percebeu que o capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas e tem praticamente o mesmo tema, né? Sim. É a ovelha perdida, é a primeira. A dracma perdida. E o filho pródigo. O Senhor, ele tem, na sua grandeza, em todo o seu amor, ele sempre quer o homem próximo de si. Verdade. Né? E diante de algumas situações, em especial no capítulo 15, o Senhor vai em busca daquele que Ele quer. Exatamente. Essa é uma das bênçãos que nós temos, né? Um dia também fomos alcançados por Ele. Glória né? a Deus. Glória a Deus por isso. Amados, o tema de hoje, acerca da parábola da ovelha perdida, nós estaremos com os pastores
discutindo esse tema, que é um tema que acontece no nosso meio, acontece na vida da igreja, porque existem casos de ovelhas que se perdem, né? Existem casos de filhos que podem se desviar naturalmente da igreja por algum motivo, assim como uma ovelha pode se perder, né? São vários motivos que nós vamos abordar aqui. Pode acontecer da ovelha, não é o que nós queremos, que todos querem, mas isso pode acontecer. A ovelha pode, na sua simplicidade, às vezes na sua ingenuidade, falta de maturidade, falta de discernimento, acaba se desviando e se perdendo. Mas o mais importante é que o Senhor Jesus, o que é o bom pastor, ele vai fazer de tudo para alcançar, para buscar essa ovelha que está perdida. Então, esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto acerca da parábola da ovelha perdida. Pastor Wagner, o Senhor Jesus, como bom pastor, que é exemplo para nós, ele faz questão de cada ovelha. Exatamente. É muito interessante aqui, porque Jesus está nos preparando, não é? Preparando o corpo. Ele iria partir, então ele mostra para nós o valor que tem cada ovelha para ele. Esse bom pastor, na verdade, é o próprio Senhor Jesus. Sim. Então ele fala dele mesmo com muita propriedade. E o que ele ensinava é o que ele espera hoje também do corpo, da igreja. Ele não se conformou. Ele perdeu uma ovelha, deixou as 99, Sim. seguras, provavelmente, guardadas, muito provável. E ele foi então em busca dessa única ovelha que havia se apartado das demais. O motivo aqui se torna até irrelevante. O mais valoroso é que a palavra fala que ele a procurou até encontrar. Isso. Então, foi contínuo aquilo. E quando ele a tomou, ele lança sobre os seus braços e traz ela de volta agora para a presa. Muito bem. Inclusive, pastor Giovanni, a palavra diz aqui na parábola que o pastor ele tinha 100 ovelhas. É uma média das nossas igrejas, né? As nossas igrejas, assim, nós temos os nossos templos padronizados em geral, é claro que há uma exceção ou outra, mas em média 100 ovelhas. Agora, este exemplo do Senhor Jesus mostra que cada ovelha para nós é importante. Eu acho interessante, em primeiro lugar, Jesus fala assim, qual homem tendo 100? Então, não é uma quantidade pequena, né? Sim. Você tem um rebanho com 100 ovelhas. Exato. Sim. Mas ele fala assim, se houver a perda de uma, ele vai deixar as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. De fato. Então, ele sabia como e sabia aonde estavam todas elas. Ele sabia não só a quantidade, ele sabia, ele conhecia o seu rebanho. Exatamente. E ele sentiu a falta daquilo. E ele sentiu a falta dela. Não é o fato de você sempre ficar contando, é você saber aquilo que lhe está faltando. Exatamente. Né? E virou uma prioridade para ele, né? Enquanto ele não alcançou, ele não cessou de buscá-la, né? Queridos... Márcio, só mais uma observação. Pode... Certamente, assim, a ovelha ela não some de uma hora para outra. Né? Ela vai se desgarrando do rebanho e ela pode se perder. Dentro do lar, não é difícil a gente ter um diagnóstico dos nossos filhos. Certo. Né? Às vezes eles podem estar indo para os cultos, eles convivem diariamente conosco, Sim. mas eles podem estar se desgarrando.
E esse diagnóstico de como a ovelha está não é difícil, como nossos filhos estão, como nossos adolescentes estão, não é difícil a gente saber. Pergunta para o seu filho, ou para o jovem da sua igreja, ou para o adolescente da sua igreja, qual foi a última experiência que ele teve com o Senhor? Né? Qual foi a última vez que um louvor tocou no seu coração durante o culto? Comente uma palavra assim que você guardou no seu coração. Quando não se tem respostas, ou o adolescente ou o jovem, a gente sente a ausência dessa operação do Espírito Santo na vida do jovem, do adolescente, é bom a gente ficar atento, porque a tendência dessa ovelha, ela estar ali, mas se afastar aos poucos. Se ausentar, primeiro dentro do aspecto espiritual. Sim. E por consequência... Muito bem. Pastor Giovanni já entrou no assunto que nós iríamos colocar aqui, e muito bem colocado, as possíveis causas desse afastamento. Porque, na prática, porque nós sabemos que o exemplo do Senhor Jesus, a ovelha, ela não tem muito discernimento, ela não enxerga muito bem, né? Então, às vezes, ela está ali e, de repente, ela vai se afastando e acaba se afastando do rebanho, do aprisco, né? Mas, na prática, Pastor Wagner, a gente podia citar, por exemplo, o quê? Né? Porque os pais, eles são os responsáveis pelos filhos, né? Então, quais motivos a gente pode lembrar? Pastor Márcio, tem vários motivos que podem contribuir para uma perda tão significativa assim. Dentre elas, as influências externas são as mais perigosas. Então, a influência do mundo, Sim. São as influências de amizades, Sim. que não estão vivendo aquele momento que aquela ovelha vive dentro da obra, ou seja, amizades mundanas. E o próprio mundo, de uma forma geral, especialmente ao jovem, o mundo oferece alguns atrativos que podem, em algum momento, entrar no coração de um jovem que cresceu na obra e que experimentou as coisas celestiais a vida toda. E isso é preocupante. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, especialmente em casa, até os pais, aquilo que se comenta perto de um filho. É bom que o falar dos pais seja um bom falar o tempo todo. Coisas edificantes. Exatamente. Né? Perfeito. Né? Eles têm que falar daquilo que a obra vive, a realidade da obra. Porque o que nós vivemos realmente é um milagre. Imagina um grupo de pessoas que se reúne dentro de uma igreja e se bota de joelhos e Deus fala. Coisa gloriosa. Exatamente. Isso não tem preço. Então, essas ênfases, o óbvio precisa ser dito também. Então, essas vivências nossas devem ser enfatizadas pelos pais também. Perfeito. Isso vai solidificando também no coração daquele jovem, adolescente, jovem também, as experiências da obra. Exatamente. Você está dizendo, né, Pastor Wagner, que uma prevenção dos pais é sempre envolver os filhos na obra. Claro Exato. Que o ideal é sempre, mas de modo algum perder aquelas grandes oportunidades. Seminário para ele, escreve, vai junto, né? Caravana. Evangelho Sem Fronteiras, inscreve, vai junto. Culto de ceia, não pode perder. Não vai marcar alguma coisa bem quando... Então, eu acho que isso é um bom assunto, né, pastor? Sim. Os pais de estar levando os filhos, de estar os filhos acompanhando os pais, né? Sim, sim. O ambiente familiar é tudo, né? De fato. E quando você tem um ambiente familiar saudável, perfeito, a tendência é você ter pessoas espiritualmente saudáveis também. Exatamente isso. Você citou alguma coisa que ontem uma mãe muito querida, uma mãe, conversando com ela, tem 2 filhas,
uma jovem, outra adolescente. E essa mãe, pouco preocupada com a adolescente, ela percebeu que essa adolescente espiritualmente deu uma decaída, uma falta de interesse, um pouquinho com os louvores. E ela observou que ela estava muito no celular, muito celular. Aí eu perguntei, né, mas ela, celular, ela tá vendo o que no celular? É rede social? Ela falou, não, pastor, agora o assunto é influencer, agora é youtuber. As meninas seguem fulano, seguem youtubers e fica tempo. E eu falei assim, e você fez o quê? Eu falei, pastor, eu fiz uma coisa que está funcionando. Eu nem sabia que tinha isso. Olha, eu estou controlando o horário de internet do celular dela. Então eu dei 1 hora por dia. Então ela usa aquela 1 hora quando ela precisa e depois automaticamente já... Você sabia que tem isso, pastor Giovanni? Sim. Aplicativos, né? Existem esses recursos, né? Sim. Mas é realmente uma preocupação interessante da mãe, né? Sim, sim. E é muito pertinente, né, para o momento que a gente está vivendo. Sim. Eu acredito que todos os pais deveriam dar pais ou responsáveis, Sim. deveriam dar uma atenção especial a isso. Exatamente. O excesso de telas. Porque o adolescente, em especial, ele quer uma referência. Então, quando ele vê alguém que enriqueceu, faz sucesso, né? Tem lá, né, o ambiente que eles gostam de viver, alegria e tal, mas na verdade a gente tem que tomar cuidado que quem deve nos influenciar é o Senhor Jesus, é o bom exemplo dos pais, é a própria obra do Espírito Santo, né, Wagner? Pastor Márcio, uma coisa muito interessante também, pastor Giovanni, acerca de internet, né? O pai, ele pode ser surpreendido porque ele tem a falsa ilusão de que o filho estando ali dentro da casa, meu filho está no quarto, meu filho está lá no computador, ele está lá. Então, o pai e a mãe pode ter a falsa impressão de que o filho está seguro por estar dentro de casa. E muitas vezes isso não ocorre. É verdade. Então, esse acompanhamento... E às vezes o problema está dentro do quarto mesmo, né? Exatamente, exatamente. Bom, amizades, né? Amizades. Os pais têm que estar atentos com as amizades. Tipo de amizade também, Giovanni? Márcio, eu entendo assim que todos nós, inclusive os filhos, têm amizades que vão além, né, da igreja, é o colega na escola, enfim. Eu sempre costumo dizer o seguinte, e hoje em dia tem muito a aceitação, né? Sim. Ainda mais adolescente jovem, ele quer ser aceito por um determinado grupo ou por uma determinada amizade. Eu costumo dizer o seguinte, quem ama você e quem é seu amigo vai respeitar o seu posicionamento espiritual. Perfeito. Você não precisa esconder que você é servo, porque se for seu amigo vai te respeitar. De fato. Vai saber que você não gosta de determinados assuntos. Sim. Vai saber que você não gosta de determinadas piadas. De fato. Ah, mas eu sigo fulano de tal. Olha, mas eu não sigo. Né? Então, aquele que tem seus amigos, agora se você encontrar alguém que para você ter um relacionamento de amizade, ou seja ele qual for, você precisa fazer aquilo que ele imagina, eu acho que isso não é nada saudável. Não. Perfeito. Né? E nem todo tipo de amizade é bom. Agora, amados, como recuperar essa ovelha perdida, né? Falamos aqui dos possíveis perigos, mas como nós vamos recuperar aquele que já se perdeu? Então, aquela criança, aquele adolescente que não quer mais vir para a igreja, por algum motivo, esfriou. Qual o nosso posicionamento como igreja e pastores, irmãos? Seu Márcio, bom, primeiro, talvez uma mãe e um pai que estão nos assistindo agora pode até estar um pouco aflito em relação a isso. E a primeira coisa que nós já queremos deixar para esses é que vocês, queridos, não estão sozinhos nessa batalha. Aqui o bom pastor, o Senhor Jesus, ele não descansou até encontrar de volta aquela ovelha.
Então, primeira coisa, o pai e a mãe precisam compreender que o Senhor está com eles nessa batalha pelo resgate. Exatamente. Porque o desespero, né, pode causar, às vezes, alguma coisa, às vezes até piorar a situação, né? Colocar a criança contra a igreja, contra o pastor. Então, não adianta, às vezes, apavorar e partir para o extremo, não é verdade? Exato. E também evitar qualquer tipo de julgamento, né? Sim. Eu acho que quando você está em busca do resgate, não se deve apontar o porquê saiu, ou porquê deixou, ou porquê fez. Sim. O mais importante é ter a ovelha nos ombros e levar de volta para casa. Exatamente. Isso se ela está ferida, machucada, desorientada, temos que ter paciência. A palavra cita assim, né, pastor Giovanni? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Quer dizer, com gosto, com alegria, né? Alegria. Ele não ficou dando aquela bronca na ovelha, mas você, o que você foi fazer? Viu que se aprontou? Não, a alegria. E o que é pôr sobre os ombros, Wagner? Olha, a ovelha... Porque ela não vai caminhar sozinha, né? Exatamente. Quando chega nesse estágio, ela não consegue mais caminhar. Aliás, algumas ovelhas se distanciam tanto que não conseguem, não encontram o caminho de volta. Exatamente. Aí o trabalho de tomar nos ombros é o trabalho de abraçar, é a proximidade do corpo, é trazer com cuidado, é mostrar, olha, você não está mais sozinha, eu estou com você agora. Né? Até agora você estava isolada, estava sozinha? Não, você não está mais. Agora eu estou contigo. Aí é trazer para perto do corpo, é colocar de fato... Esse trabalho espiritual, ele não se resume especificamente aos atos espirituais de oração, jejum, madrugada. Isso também exige de nós uma proximidade, né? Avançar. Além das questões simplesmente espirituais, a presença é fundamental nesse caso. Muito bem. O corpo, né? O calor do corpo nessa hora, abraçar a ovelha, como vocês disseram, né? Sem acusações, sem confrontos. Não é hora agora de você colocar no banco, você, né, repreender. Pelo contrário, ele falou assim, ajuntai-vos, vinde, amigos, porque eu achei a ovelha, é um momento de festa, né? Porque a alegria da igreja quando uma pessoa dessa é recuperada. Eu ia mencionar exatamente isso, Márcio. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele traz para casa e ele quer dividir a sua alegria. Alegrai-vos. Exatamente. Né? Não tem nada que sara as feridas mais do que isso. Você se sentir amado. Né? Existe o amor do Senhor, mas existe o amor do corpo. Exato. Existe o amor do pai. Existe o amor da mãe. Exato. Da igreja. Então, há momentos que nós temos que, no nosso comportamento como pais, como pastores, como igreja, tem que prevalecer o amor. Muito bem. Né? Não é hora de, vamos corrigir isso aqui. Não é hora disso. Eu acho importante quem lida com esse tipo de situação ter essa sensibilidade. Exatamente. Né? Você, olha, tá ferido, você não tem que ensinar nada para quem está ferido. Você tem que, em primeiro lugar, curar as feridas. Cuidar, recuperar. Recuperar. Perfeito. O ensino antigo nosso, até da obra, é que não se tosqueia ovelha no inverno. Isso. Perfeito. Bem lembrado. Bem, queridos, que assunto bom, né? Que assunto atual, né? Que nós vivenciamos em nossas igrejas. Não tem como. Isso faz tão parte que está na Bíblia, a ovelha perdida. Mas ela foi achada, como o Senhor tem alcançado muitos também, né? Porque cada vida para o Senhor é importante. Quando completar 100%, o Senhor vem buscar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Queridos, agradeço, Wagner, a presença hoje, a participação.
Pastor Giovanni também, a paz do Senhor. É sempre uma alegria, Márcio, estar aqui junto, Graças a dividindo Deus. experiências, aquilo que o senhor tem nos ensinado. Muito bem, vamos marcar outras entrevistas, outros estudos com os irmãos. Queridos, nós estamos encerrando mais esse episódio do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata, hoje com o tema Achei a Ovelha Perdida, ou a Ovelha Perdida, né? O Senhor também quer alcançar crianças, jovens, adolescentes, que por um motivo ou outro acabaram se desviando, mas não se preocupe. O Espírito Santo está preparando todas as coisas, está preparando o corpo para que também essas vidas sejam reintegradas à obra. E será uma grande alegria poder receber essas vidas no nosso meio novamente. Tem sido uma grande alegria. Tem sido já uma experiência nossa. Muitas vidas estão voltando para a obra. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. Eu tenho a certeza, pastor, eu tenho certeza, irmão e irmã, que na sua igreja você tem exemplos também. E glória a Deus, sabe por quê? É a última hora. É a hora da volta do Senhor Jesus. O Senhor quer que todos se salve, que ninguém se perca. E a promessa de Deus para a sua vida e para a sua casa, ela vai se cumprir, porque o Senhor quer salvar todos. Louvado seja o Senhor. Forte abraço a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.